Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos. Eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Tudo chante, cosmeliante. E o programa de hoje é mais um da nossa parceria entre Ruídos e o Conecta Música e Mercado, que nesse ano está unindo os criativos da música para falar sobre composição, criação e produção. E uniu a gente com a convidada de hoje, que é a cantora, compositora e produtora Samlis. Tudo bom? Oi, Flávio. Oi, Todd. Obrigada pelo convite para participar aqui do Ruído. Obrigada mesmo. Eu queria abrir nosso papo falando do seu trabalho mais recente, o single Irmã, que foi lançado em agosto de 2020 pelo selo Urtiga. A faixa tem a produção e mixagem do Matheus Estrela e conta também com o baixista Léo Chaves e com o guitarrista Matheus Silva. Samlis, você já disse em outras entrevistas que essa faixa tem um caráter muito autobiográfico, muito emocional, e fala de um momento delicado que você passou. Mas dentro dessa dor você traz também, pelo menos na minha interpretação da música, um elemento muito forte de sororidade, né? Seja pelo próprio título da música, na Irmã, ou seja por frases como "pois quem é luz sempre se vê em outra mulher". Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse processo de criação dela, dessa alquimia que transmuta dores, experiências em mensagens dentro da sua obra, e a importância de trazer esse tema, num momento tão conturbado da nossa história, onde a gente precisa, infelizmente, ainda lembrar as pessoas que, por exemplo, estupro culposo não existe. Fala um pouquinho pra gente. Ela foi feita uns 2 anos atrás, realmente depois de um processo bastante conturbado, e os processos conturbados, eles têm essa coisa, essa vantagem para mim, que é matéria-prima para a gente fazer as coisas, né? Fazer a terapia, falar a respeito, escrever. Então ela saiu bem rapidinho, mas eu dei uma demorada para produzir ela, para levantá-la, né? E ela que fala sobre essa questão da sororidade, sim, mas na verdade serve para todo mundo, né? Porque na verdade também é uma autocrítica, é uma crítica a um sistema opressor, a uma pessoa, e que você também pode fazer parte dele, ou já fez, sabe? É uma coisa que eu também me pergunto nela. Quem é irmã, quem é? Sou eu? Não sei, às vezes posso não ter sido. Então é um questionamento sobre as nossas sombras. Basicamente a música fala sobre isso e também abarca a questão da sororidade. Enfim, é uma discussão bem interessante e para mim também é uma autoanálise. Eu acho que ela tem esse lance. E o lançamento dessa faixa veio acompanhado de um videoclipe dirigido por você e pelo Benny Walbeni. Pegando esse gancho, você parece ter uma relação muito íntima, com essa parte audiovisual do seu trabalho. Eu mesmo assisti a alguns dos seus clipes e dá pra ver que tem um cuidado muito bacana na concepção, na fotografia, né? Não é à toa que você também tem uma parceria com a cineasta Adriana Oliveira, que assina inclusive a edição de Irmã, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é para você transformar suas canções em obras audiovisuais e como foi o trabalho com Irmã, né? Um clipe super intimista, gravado no meio da pandemia. Conta pra gente um pouquinho desses processos criativos também. Então, esse clipe foi gravado realmente no meio da pandemia, numa viagem que eu fiz, um corre rápido que eu fiz a São Paulo, gravado por um grande amigo que trabalhou comigo muito tempo, que era produtor do Madame Satã. E ele trabalha com isso, trabalha com produção, tem muito equipamento legal, o apartamento dele é muito lindinho. Aí a gente fui visitá-lo, eu falei, vamos fazer isso agora. A gente fez em 2 horas, liga, grava tudo, depois a gente vê. Aí tinha uma super luz e era um caráter mesmo confessional. Eu falei, grava tudo, depois a gente vê o que faz. Aí eu tô ali naquele processo, realmente lembrando, eu tô bebendo, eu tô fumando, eu tô conversando com ele foi gravando um tempo que eu passei lá. E esse processo foi, a Adriana esteve participou desse clipe, né, na edição. É uma pessoa com quem eu tenho trabalhado bastante. Eu adoro trabalhar com audiovisual, eu adoro fazer clipe. Eu acho é muito doido porque dá um trabalho porque a gente não tem dinheiro, aí a gente faz o que? A gente faz na loucura, a gente faz, mete o bicho e faz. Acho que eu fiz uma vez que eu tive, tem um edital aqui da prefeitura que eu consegui uma graninha, mas
besteira, assim, para dar uma ajuda de custo para pagar uma equipe, que é caro, né? É caro você produzir audiovisual. E aqui em Belém a gente tem uma turma muito foda, um pessoal muito legal, muito novo também fazendo isso. Então, para mim é super importante, eu adoro quando chega esse momento. Vamos falar agora um pouquinho da trajetória da Samis. Ela é natural do Pará e o seu primeiro trabalho de destaque nacional foi à frente da banda de heavy metal Madame Satã. A banda foi formada em 2003 e com eles ela lançou a demo O Tal do Caos em 2004 e os álbuns Madame Satã de 2007 e O Peixe Homem de 2011. Em 2014 ela decidiu seguir a carreira solo e desde então já lançou o álbum Mamba de 2016, o Ao Vivo no Estúdio Show Livre de 2017 e os singles Deusa da Lua, Mulher Perigosa, Leviathan Lux e Irmã. Samis, você apareceu na cena heavy metal, né, que é um estilo que tem uma estética muito bem definida, né? E o Madame Satã já desafiava um pouco isso, inserindo elementos regionais na sonoridade, né? Agora, na sua carreira solo, você ainda tem mais liberdade para misturar pop, eletrônico, rock alternativo, enfim. Eu queria que você falasse pra gente como foi essa evolução para você como artista, desde o Madame Satã até os desafios de hoje na sua carreira solo. Olha, eu gosto muito da minha trajetória, porque ela é muito louca. Eu fiquei 10 maravilhosos anos com Madame Satã, uma banda, um projeto querido, nossa, eu rodei o Brasil todo, fazendo um som muito do seu esquisito, né? Um som pesado, doidão. E, nossa, toquei em vários festivais, uma banda que me abriu muitas portas e que me ensinou tanto. Nossa, passei uma temporada morando em São Paulo, 7 anos, foi incrível. Eu sempre tive outras composições e sempre soube que ia chegar esse momento que eu ia fazer uma coisa minha. Eu só não sabia quando. Então, quando a banda chegou ao fim, eu comecei, já estava experimentando há algum tempo, algumas pessoas já ouviam. Na época, eu tinha um grande amigo que era o Miranda, que já faleceu, então já mandava, já estava produzindo as coisas. E foi um processo muito natural, assim. Eu demorei um tempo, acho que eu fiquei uns 2 anos depois do término da banda, e lancei esse disco, que é de 2016, o Mamba, com muita influência de stoner, também tem pop, tem música eletrônica, e fui me aproximando cada vez mais de uma coisa que eu sempre gostei, que é o pop. Mas os elementos orgânicos, a guitarra, eu tirei um pouco ela do foco e estou trabalhando ela de outras formas. Então eu estou com material novo, bastante diferente, mas que tem os seus momentos lá que você pode colocar no espectro rock também, entendeu? E eu estou adorando essa nova fase, é um recomeço, né? As pessoas, eu fiz parte de um projeto que é um estilo bastante hermético, vocês sabem, e as pessoas te colocam lá para sempre, então não tem jeito. E para mim tá tudo bem, tá tudo ótimo. E muita gente veio junto, me segue, seguiu esse trabalho, acha super diferente de vez em quando, mas é exatamente isso que eu quero fazer agora, é isso que eu estou produzindo. Eu e o Todd, a gente, amigo de infância, né? A gente também era do heavy metal. A gente era tudo cabeludo, aí caiu o cabelo. Aqui a gente não teve alternativa, a gente teve que desvirar cabeludo, né? É a vida, né? Segue. É a vida. E a gente também passou por esse processo, né? Era só heavy metal tal, e depois a gente foi descobrindo essas coisas, evoluindo, né? Eu acho muito legal a gente se ver um pouco também nessa trajetória, né? De fazer outras coisas, de buscar. Porque como você falou, né? O heavy metal, ele é muito hermético e tem muito... É muito aquilo, né? Assim, como falei, por mais que vocês desafiavam um pouco isso no Madame Satã, né? Colocavam umas coisas regionais, uns elementos, mas o público de rock é um público geralmente bem apegado, digamos assim, àquela estética, né? Exatamente. O que eu acho legal, o que eu achava legal no Madame, é que pelo fato do som ele ter umas particularidades, a gente acabava tocando em festivais alternativos e tocando com um maior número de artistas diferentes. E pra gente isso era ótimo. Mas de vez em quando a gente ia para uma situação isolada mesmo, tocar naquela trueza mesmo. Mas geralmente a gente estava tocando
público aleatório. Isso que foi o mais legal de tudo. Assim, a gente encontrava de um tudo por aí, porque foi uma época muito legal, os anos 2000, para os festivais. Então, muitos festivais eram de graça, tocava para milhares de pessoas. Então, é muito legal isso, de tocar para um público diferente. E o nosso som acabava cabendo ali. Então, essa coisa de experimentar, de misturar, é muito natural mesmo. Bom, e a gente falou um pouco do processo de composição de Irmã, mas eu queria perguntar agora de uma maneira mais ampla, como foi a evolução do seu processo como compositora, né? Você segue uma rotina, você é daquelas que sente e fala assim, não, hoje eu vou compor, ou você tem um processo mais orgânico, como é que é? Depende do ano. Esse ano foi um ano que foi muito prejudicado, porque eu não estava a fim de mexer em nada na primeira temporada da pandemia, e agora a gente está na segunda temporada. Agora eu voltei a produzir algumas coisas realmente, tem coisa feita para esse série de singles ou EP, eu não sei o que eu vou fazer, mas depende, porque às vezes, por exemplo, um cantor daqui passou no edital e me pediu uma música. Então, uma música de encomenda, a gente vai, senta e faz. Acontece, a gente também dá para fazer isso. Às vezes a gente simplesmente se põe a trabalhar quando está na pegada, né? Esse ano deu um pouco dessa... Todo mundo ficou... até eu entrei no começo, não, mas vamos produzir, não sei o que. Eu sei que produzir que nada, não deu vontade de fazer, foi nada. E aí eu fiquei sem fazer nada, não peguei nada, instrumentos, não queria. Tanto que eu fui fazer live agora. Aí parece que depois as coisas eu fui me ajustando, me reorganizando, as coisas foram dando uma acalmada e eu senti essa vontade de voltar a compor. E é um processo que, no Madame Satana, de uma outra forma, né? Eu compunha, eu uso o que eu tenho para compor aqui, olha, eu tenho um violão, tenho uma guitarra, tenho um cubo, uso Fruit Loops para fazer coisas, pego bases que já existem, preciso comprar um MIDI aqui para poder compor no teclado, eu vou mudando, eu não tenho um método que eu te digo, não, eu tenho que fazer isso, a não ser que me peçam, aí você me põe uma data, eu fico doidinha, mas eu entrego. Nada como um prazo, né, para aflorar aquela criatividade. Às vezes eu funciono bem sob pressão, sabe? Mas assim, como não tinha nada me pressionando assim, tipo, quando você tem que entregar um disco, tipo, quando passou no edital, tem data para entregar, e você tá, né, na missão de entregar um trabalho, seu modo de compor é outra coisa. Quando você tá produzindo as coisas independentemente, numa situação como a gente tá, aí muda completamente e a gente respeita isso. E vai nessa. Maravilha. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante da sua trajetória é que você, claro, tem muitas influências musicais que ajudaram a moldar a sua carreira, inclusive na sua família, né, seu pai, avô, mas você tem uma influência muito grande dos livros, né? Seu pai foi um grande escritor também. Você chegou a comentar em entrevistas que a sua mãe escrevia poemas e você desde muito nova ganhava muitos livros, né? Inclusive, a gente estava dando aquela stalkeada básica nas suas redes sociais, né, para montar a pauta do programa, e a gente viu que você estava relendo recentemente Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Conta pra gente como é que como o seu lado fã de livros impacta na sua música. Acho que totalmente, né? Assim, eu tive uma infância muito abençoada. Eu tive pais muito queridos que me incentivaram de formas muito, muito massa. Então, eu ganhei instrumentos muito cedo, eu sou autodidata. E comecei a ler muito cedo, eu comecei a aprender a ler sozinha. Então, eu fui muito alimentada de livros, de imagens, de viagens. Eu passei muitas férias no interior. Tudo isso é a pessoa que eu sou. E nessa fase, principalmente da infância e da adolescência, foi a época que eu mais era rata de livro. Aí, né, tipo, é fundamental na minha formação. Eu estou muito relapsa, inclusive, nessa situação. Quando a gente mais tem tempo, mais a gente fica, né? Aí fica agoniado, notícia, internet, fica estressado. E aí agora eu tô conseguindo. Tem um monte, uma pilha de eu botei. Eu tô aqui atrás, tirei todos os livros que ficam aqui atrás. Parece aquele negócio do CNN que os caras colocam, aqueles livros, assim. Porque eu tô limpando. Mas geralmente tá cheio, assim.
Mas, por isso que eu não tenho nem te dizer, eu botei uma pia, não, agora eu vou ler esse resto até o final do ano, bora ver se pelo menos isso eu consigo. Eu leio de muitos autores, eu leio alguns livros ao mesmo tempo. O último que eu estava relendo era esse, o Vidas Secas, e a Paloma Franco Amorim, que eu preferia ter perdido um olho, que é uma autora paraense, maravilhosa, das crônicas maravilhosas. E, enfim, tem uma literatura maravilhosa, e no mundo todo, então tá aí disponível, gente. Quem nunca teve essa época que ficou muito apaixonada, ainda bem que eu fiquei muito apaixonada na melhor época, que é para estar apaixonada, que é a época que tu tá te formando, né? Criança, adolescente, então, para mim isso faz parte mesmo. Agora eu queria falar um pouquinho das influências musicais, né? Tem uma historinha que eu fiquei sabendo, quando você era novinha ainda, quando você viu a Nina Hagen na TV, e isso mexeu com você, né? Conta pra gente. Não é, cara, porque quando eu era criança, aí eu via as coisas na televisão. Aí, assim, tinha muita música em casa, né? Botava para escutar e tudo mais. E eu adorava Pirralha. Eu me lembro do primeiro vinil, criança. Eu tenho memória de ontem, se me perguntar o que eu fiz ontem, é capaz de eu não lembrar, mas de criança eu lembro muita coisa. Então eu escutava muito, tinha lançado aquele musical do Hair, né? A trilha sonora. E eu escutava esse dia o dia inteiro. A criança escutava esse dia o dia inteiro. Aí quando eu vi a TV, aí eu vi a primeira vez Os Secos e Molhados, eu vi o Ney Matogrosso. Aí quando eu olhei, eu perguntei assim pra minha mãe, eu falei, mãe, o que é essa pessoa? Aí ela falou, ele é um artista, porque ele tava assim muito absurdo, com um visual muito absurdo, muito absurdo. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? É muito legal. Tempos vão correndo. Eu estava na época criança, no primeiro Rock in Rio. Obviamente não deixaram eu ir, mas a gente assistiu tudo pela TV, eu assisti tudo pela TV. E meu tio estava lá e me deu mais um monte de disco. Então, todas as coisas que estavam tocando no Rock in Rio. Então, eu olhei aquilo ali e fiquei assim, impactada. Aí eu olhei aí eu vi o show da Nina Hagen, eu já estava impactada com tudo. Aí eu vi a Nina Hagen, uma mulher com absurda, cantando pra caramba. Aí eu perguntei de novo, falei, mãe, o que é isso? Quem é essa moça? Aí ela não sabia, ela falou, é uma artista. Eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida? É isso que eu quero fazer na minha vida. Eu achava aquilo maravilhoso. E assim, detalhe, eu ia nas férias pro interior e a minha tia era evangélica, então ela obrigava a gente a ir pro culto. Então o que eu fazia? Ia cantar louvor, porque era a única hora que a criança conseguia sossegar. Então todo dia eu ia lá, quando era culto, aceitava Jesus, cantava os louvores. Aí eu achava muito legal. Eu ficava realmente... achava legal. Acho que eu consigo cantar. E aí foi isso. Essas coisas foram chegando até mim, meio que foi inevitável. Eu lembro também de vendo coisas na TV, assim, me passou também um filminho, assim, né, de eu assistindo. Nossa, quando eu vi, sei lá, o AC/DC. Eu achava assim que alguns eram, tipo, pra mim, tipo, uma coisa meio super-heróis, sabe? Então eu falei, eu quero muito ser isso, eu quero ser essa. O que é isso? Eu quero ser essa pessoa, eu quero usar essa roupa. Aí eu falei, então artistas fazem isso. É isso que eu quero fazer. Aí, achei. Aí eu tô aqui, pobre, tá vendo? Mas tá vestindo aquelas roupas. Põe a roupa, põe coroa que eu vi. Mas essa parte você satisfez. Não, eu faço meus corres. Samnes, a gente falou lá no começo sobre algumas situações que a gente está vivendo hoje. Eu queria aprofundar com você mais o tema e falar sobre feminismo na música. Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque a gente ainda está inserido numa realidade bastante desigual, onde ainda há muita diferença de oportunidades para as mulheres, principalmente nos cargos de produção, como instrumentistas e até como pesquisadoras. Inclusive, citando a pesquisadora Haruê Tanaka, doutora em música pela Universidade Federal da Bahia, ela escreveu o artigo Mulheres na Música, uma trajetória de luta e invisibilidade através da lente de uma pesquisadora, onde ela traz muitas dessas discrepâncias que existem ainda em relação à produção musical e denuncia esse patriarcado musical, que é o nome que ela dá e que a gente está inserido, né? Samnes, você fez parte de uma banda chamada Morgana, né, no início dos anos 90, uma das primeiras bandas de punk hardcore, formada só por meninas do Pará.
E hoje existe uma cena muito interessante aí de iniciativas de mulheres, né? Inclusive, você participou do Festival Humana, Mulher, Arte, Narrativas, Ativismo em 2017, um projeto muito massa da artista visual Roberta Carvalho e da cantora e compositora Aila. E como a gente falou no começo, né, a sua produção também trata desse tema de maneira muito contundente. Eu queria que você falasse um pouco como você vê hoje essa situação do papel da mulher na indústria musical. Você, que além de cantora, tem cada vez mais se enveredado também pelas áreas de produção, é compositor, enfim. Como é que você vê essa questão? Olha, a questão da indústria da música é a questão da mulher no mercado de trabalho, na vida. Você citou essa pesquisadora, é exatamente isso que ela falou. É um processo de invisibilização que sempre aconteceu, porque o sistema sempre esteve na mão de quem? De homens. Então, as mulheres que fizeram parte da história simplesmente não são conhecidas. Elas existem, mas elas não são conhecidas. Tipo, tu vai falar de rock assim, tu não vai falar da Sista Rosetta, porque ela que começou a fundir o gospel, tipo uma mulher dos anos 20, dos anos 40, na verdade, e que foi uma compositora, foi uma guitarrista negra que cunhou praticamente o rock, mas você não vai ouvir falar da Sister Rosetta Tharpe. Você vai ouvir falar do Chuck Berry, e aí depois vai começar um outro processo também do embranquecimento, que é uma outra situação que aconteceu. Mas, enfim, a mulher sempre ou ela está invisibilizada, ou ela está numa situação de exploração do mercado da música, seja através de empresários, dentro de um esquema não legal, nada legal mesmo, para a mulher que está ali inserida no trabalho, numa banda, não sei, em qualquer situação. E, enfim, eu acho que uma mulher que está na música, em sua essência, ela já é uma feminista. Não tem como, porque ela está fazendo ali a sua própria, fazendo a coisa acontecer. E sozinha, e quando não está sozinha, tem que enfrentar muitos problemas com as pessoas que estão meio que, como eu falei ainda agora, no sistema, estão comandando, gente que é dona de banda. Acontece isso muito no pop, no sertanejo, assim, a gente sabe muita história de bastidores. Então, é muito bom quando o papo de ser independente, da gente ter essa liberdade de ser o nosso próprio patrão, né? Não tenho que, eu respondo por mim, e ter me enveredado mais pela produção musical, além de ser uma curiosidade natural, é muito mais fácil você aprender para se fazer compreendida também com o que você vai trabalhar. Então é um processo para mim que foi também natural, está sendo. Eu estou aprendendo cada vez mais, sabe? Mas apesar da quantidade de artistas mulheres ser muito maior do que a dos homens, a gente vai observar um desnivelamento nos line-ups de festivais do mundo inteiro, não só no Brasil. Você vai ver esse negócio. Por quê? Porque quem manda na indústria da música são homens. Então, né, a gente está passando por um processo, as mulheres estão cada vez mais autossuficientes também nessa parte da autoprodução, e é um caminho sem volta, né? E as pessoas, a gente não pode dizer assim, vai saber, mas se elas tivessem essa curiosidade, elas veriam que nós temos mulheres de várias épocas super pioneiras. Aqui a gente teve a Chiquinha Gonzaga, nossa, também tudo da década de 40, ali a primeira maestrina a tocar no Brasil. Tipo, tu pergunta pra pessoa, ela não vai saber quem é a Chiquinha Gonzaga, uma gênia. E a gente tem vários casos desses aqui, então seria interessante cavarem mais, vão procurar, tem muita coisa por aí para saber, tem muita coisa para pesquisar, para quem gosta, é um prato cheio. Bom, eu não poderia deixar também de aproveitar esse assunto para trazer o seu trabalho ao lado da Dona Onete, né? O Deusa da Lua, Mulher Perigosa. Para quem não conhece,
A Dona Onete é uma artista paraense também e que tem uma história fantástica. Ela foi professora de história durante 25 anos, secretária de cultura, fundou grupos de dança e música regional no Pará, mas foi aos 62 anos de idade, já aposentada, que ela começou a se dedicar à carreira de cantora em grupos regionais. E em 2012, com 73 anos, ela lançou seu primeiro álbum, Feitiço Caboclo, e hoje é reconhecida nacionalmente e internacionalmente pelo seu trabalho. Samlis, conta pra gente como foi esse encontro, né? Como foi gravar com essa mulher fantástica, né? E o que você pode dividir com o nosso público dessa parceria na música. A gente compôs essa música no meio de uma festa. A gente estava sentada conversando, a Dona Onete gosta de conversar, que é uma beleza, e ela sempre tem uma música que ela sai na hora, que ela é muito boa de melodia. A Dona Onete, ela é muito foda para fazer música, impressionante. Aí então ela começou, ela falou, minha filha, eu tava pensando numa música assim, Deus da Lua, olha, parará. Aí ela começou a fazer a melodia. Aí eu liguei o celular e a gente começou ali, para não perder, porque depois ela esquece, né? Aí eu gravei, aí metade ela fazendo umas partes da letra, aí papapá, e o resto guardei aquilo e fui terminar em casa. Então foi assim, a gente compôs no meio de uma festa de aniversário de uma produtora, ela estava sentada contando milhares de histórias, porque ela tem milhares de histórias. E numa dessas eu falei que a Dona Onete, a gente ainda não fez um feat, né? Ela falou, não seja por isso. Aí eu tô com uma ideia aqui, aí e começou a primeira melodia de Deusa da Lua ali, aí a gente botei logo para montar. Eu vi que era boa, mulher boa pra caramba de música, ela é uma querida, ela é a nossa rainha, nossa musa. Nós temos muitas musas, temos muitas mestras aqui em Belém, inclusive é um lugar de muitas mestras, como a Dona Onete, mestras de carimbó, também com essa situação de invisibilidade, porque estão nos interiores. Tem muita coisa que é colocado para funcionar com mulheres à frente aqui na parte da música, muita mesmo, no batuque, no carimbó, tem muita coisa. E outra mulher incrível, né, que você também tem uma parceria, é com a cantora e compositora Nazaré Pereira, né? Ela também é paraense, hoje vive na França, né, e é uma potência da música brasileira. Você trabalhou na produção artística do último álbum dela, né, o Meus Caminhos, Meus Destinos, de 2019. Conta pra gente um pouquinho desse processo, como é que foi esse trabalho, né, esse desafio de produzir o álbum de outra pessoa? Então, outra rainha, né? Uma terra de rainhas, né? Vamos combinar. Né? Eu falo que a Dona Onete, ela é tipo uma entidade do dia e a Nazaré Pereira é uma entidade da noite, assim, sabe? As vibes diferentes. Mas a Nazaré, assim, tem uma carreira maravilhosa. Ela começou muito cedo. Eu conheço ela desde criança, enfim, conheço o trabalho dela desde criança. A gente foi se aproximando na época que eu estava trabalhando na Rádio Cultura, eu sou radialista, fiquei 6 anos trabalhando na Rádio Cultura, e lá a gente começou a encontrar direto, enfim, grudou, teve a oportunidade de fazer um edital. Ela tinha que ter mais um disco, ela já lançou, ela tem uma discografia maravilhosa. Quem não conhece Nazaré Pereira, tem Gonzaguinha, já gravou com Nazaré Pereira, Gonzagão na verdade, ela já compôs. Ela é uma pessoa maravilhosa, inclusive está em Belém agora. E foi uma honra escrever esse projeto, fui a produtora executiva e fiz a direção artística desse projeto, que saiu pela Natura Musical ano passado. Gente, é porque a gente tá meio sem noção com o tempo, com esse ano. Mas é uma mulher maravilhosa, uma super artista, compositora de mão cheia também, uma bruxona maravilhosa. E o resultado foi o Meus Caminhos, Meu Destino, que a gente conseguiu lançar ano passado, com interpretações dela maravilhosas. E para mim, conhecer essas pessoas que fazem parte da nossa arquitetura musical, elas são os nossos ancestrais. É muito importante, e eu tive a oportunidade de conviver com vários deles por algum tempo, ou conhecer e ter uma troca natural, de lidar mesmo, a gente se encontra, enfim. Aí isso facilitou tudo. São pessoas muito queridas e eu sou muito agraciada de poder trabalhar com elas e tê-las por perto, conversar com elas, tê-las como pessoas amadas. Achei legal que você falou sobre
música, né, de ancestralidade, né? É interessante porque a gente vê, né, é muito legal ver essas mulheres nesses lugares. Inclusive, me lembrou, a gente bateu um papo algum tempo atrás com uma colega nossa, que é musicoterapeuta, e que ela coordena um grupo de percussão de mulheres aqui em São Paulo. E ela fala que cada vez mais as mulheres estão procurando esses grupos de percussão, né? E ocupando esses lugares. A percussão tem essa ligação muito forte, né, com raiz, com ancestralidade, né? E havia uma bobagem, a gente fala assim, não, percussão é coisa de homem por causa da força, né? Essa coisa, tipo de coisa ultrapassada, não tem nada a ver. E cada vez mais é muito legal ver as mulheres tomando esse lugar, né? E essas mulheres falando dessa ancestralidade, né? É importante, né, esse movimento, a gente olhar para esse movimento. Principalmente aqui, né, cara? A gente está aqui na região norte, então a gente tem uma influência muito, muito rica dessa coisa das músicas da Umbanda, do Candomblé, sabe? Do Lundum, de batucadas, da pagelança. Então aqui as mulheres batucam mesmo, são mestras de carimbó, como a dona Maria Duó, que é uma mestra de carimbó de Coraci. Ela que é a dona da parada. Tem as sereias de Maiandeua também, que é de uma ilha, não tão perto de Belém. Então, isso aqui é muito, muito feito por mulheres. Essa coisa do batuque, essa coisa está muito presente, mesmo. Samlis, muito obrigado pela sua participação no programa. Foi um prazer conversar com você, muito legal o papo. A gente ficou aqui morrendo de vontade de visitar você aí no Pará. Com certeza a gente vai fazer uma visita. Prepara aí que a gente está chegando. E agora a gente abre o microfone para você deixar seus agradecimentos, redes sociais. Fica à vontade. Flávio e Todd, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu adoro gravar podcast porque eu gosto muito de falar, eu gosto de conversar. E eu gosto de conversar com gente que tem perguntas legais. Então, muito feliz. Vida longa aí o podcast de vocês, né? Que continue daí o ruído, vamos em frente. E é isso, gente. Espero que a gente possa se ver em breve. Vamos torcer para tudo mudar no ano que vem e todo mundo poder circular, se encontrar, né? E é isso, gente. Aí, me encontra no Instagram, no Twitter. Nossa, eu vivo no Twitter, cara. E no Facebook, não. No Facebook tá lá a minha página. Mas, gente, eu desisti do Facebook. Não dá, só desgraça. Então, é só procurar meu nome, Samlis, Sammlz, é meu nome mesmo, não me avacalhe, é esse meu nome mesmo, de verdade, na certidão. E é isso, gente, muito obrigada, até a próxima. E se você quer conferir os nossos outros programas, você pode visitar o nosso site. Qual é, Todd? ruidospodcast.com.br. Nós estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Ruídos Podcast. A gente agradece você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até mais. Valeu! Falou!